Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? No momento que esse vídeo está sendo gravado, faltam algumas horas para o jogo começar. Esse vídeo vai pro ar 10 horas, o jogo é 16, ou seja, 6 horas para o jogo começar. E óbvio que a gente fica ansioso, no dia anterior eu já estou ansioso aqui, e fica pensando em possibilidades, né? Primeiro de tudo, que essa vitória, ou que uma possível vitória contra o Curitiba traga tranquilidade e respaldo para o trabalho acontecer, que para mim é o mais importante de tudo, mas é disparado o mais importante de tudo. E a gente fica pensando como pode acontecer. E óbvio, o Curitiba tem o Ronier, o Curitiba tem o Josué, o Curitiba tem as armas dele. Mas se eu pudesse falar hoje, uma principal arma do Atlético não seria uma arma individual. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente comemorar. O torcedor do Atlético ele se acostumou muito nas últimas temporadas a ver individualidades falando mais alto do que, no final das contas, o coletivo que, no final das contas, potencializa as individualidades. Então a gente tem uma demonstração muito clara que quando você tem Luiz Fernando e Bruno Zapelli próximos, é um Zapelli melhor e é um Luiz melhor. E eu acho que a gente está começando a sentir isso de maneira mais significativa conforme o tempo vai passando. Conforme os jogos vão passando, parece que eles se entendem cada vez melhor e eles se encontram cada vez mais. No último jogo foram pelo menos 3, 4 chances que o Luiz Fernando e o Bruno Zapelli criaram se conectando. Eu separei até alguns lances aqui pra gente dar uma olhada de momentos que os dois interagiram e deram uma ótima resposta pro Atlético. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, o terceiro gol que a gente faz contra o Rio Branco, ó. Zapelli recebe no meio e o Luiz, ele não tá super aberto. Eu acho que um dos méritos do Luiz é esse posicionamento que ele vem tendo quase como segundo atacante, um jogador que atua por dentro, não extremamente por fora mesmo sendo um ponta. E acho que isso até vem potencializando o Dudu. Mas olha, o Zapelli pressionado encontra o Luiz Fernando numa posição melhor. Aí o que acontece? Não é nem o Dudu no caso, né? É o Palácios. Mas o fato do Luiz estar um pouquinho mais por dentro libera o corredor pro Palácios. O Palácios ultrapassa. Chega em condição de cruzar, o Diório faz o gol. Então, assim, jogada super coletiva que tem Zapelli encontrando o Luiz Fernando encontrando o Palácios encontrando o Diório, mas essa conversa acontecendo, esse diálogo acontecendo. Esse aqui, pra mim, acho que foi o lance mais bonito da temporada até agora do Atlético. Bruno Zapelli domina e olha como é interessante, que eu quero chamar a atenção de um negócio pra vocês. O Zapelli pegando a bola ainda no campo de defesa, tá? Se a gente tivesse uma transição mais qualificada, essa bola chegaria no Zapelli muito mais à frente, mas é um ponto a ser levado em consideração. O Zapelli pega no campo de defesa, lança em profundidade entre os zagueiros. Luiz recebe a bola, mostra que tem gol e acaba fazendo gol. O lance é sacanagem. Esse lance é qualquer coisa, assim. Mas, novamente, os dois interagindo nas características que eles são melhores, assim, sabe? O Zapelli na capacidade de passe, o Luiz Fernando na capacidade de atacar profundidade, na capacidade de fazer gol. Então, assim, um vai complementando o outro. Esse lance aqui foi brincadeira também. Eu volto a chamar a atenção. Voltei um pouquinho de mais do que eu gostaria, mas volto a chamar a atenção num detalhe tático aqui. Olha onde o Zapelli está recebendo a bola. Olha, você tem basicamente todos os jogadores do Operário atrás da linha da bola. Isso é um ponto a ser muito alertado. Zapelli acha o Luiz poderia progredir aqui. Essa bola é um absurdo. O Luiz poderia progredir, ele entendeu que o Diório estava na frente, mas a jogada já poderia acontecer se o Luiz opta, por exemplo, de ir para o fundo. Mas o que acaba acontecendo? A defesa afunda, gera espaço na entrada da área. O Zapelli vai receber essa bola de volta. Então, assim, interação absurda dos dois, o Zapelli obriga o goleiro a fazer a defesa. Então vem dando muito certo. E vem dando muito certo para os dois e vem dando muito certo para a equipe. Se a gente for levar em consideração o início de temporada do Atlético, quem são os dois jogadores que mais criaram chances no time do Atlético? Luiz Fernando e Bruno Zapelli. Qual foram os 3 jogadores que mais finalizaram do time do Atlético? Isaac, Luiz Fernando e Bruno Zapelli. Então as ações ofensivas são dos 2 jogadores mais conscientes. Então nesse clássico, Bruno Zapelli e Luiz Fernando, eles precisam interagir. Então, nesse clássico, Bruno Zapelli e Luiz Fernando precisam se aproximar. Conforme eles vão se aproximando, situações de gol vão aparecer ao natural. E o Atlético vai mostrar o que ele tem de melhor que o Curitiba.
que são esses dois jogadores com uma qualidade absurda, acabando falando mais alto. Então, no final das contas, o Atlético ele é um time que ele tem muitas brechas. Mas eu acho que o Atlético de 2025 ele já tem pontos fortes. Eu volto a dizer, pontos fortes no sentido da individualidade, mas pontos fortes também no sentido do coletivo. E o coletivo, eu acho que é a grande notícia desse início de trabalho. Porque a gente já viu outros trabalhos não acontecendo coletivamente e não se sustentando a médio e longo prazo. Então, é o grande motivo que eu vejo um trabalho ainda muito raso do Barbieri, porque a gente viu muito pouco, como um trabalho promissor, porque eu acho que tem esse teto. Tem esse teto de potencializar individualidades a partir do coletivo. E volto a dizer, o Zapelli interagindo com o Luiz é muito melhor. O João interagindo com o Zapelli é muito melhor. Quando a gente tiver mais interações Luiz, João, também vai ser muito melhor e por aí vai. Futebol é um jogo coletivo, gente. E o Barbieri tem que estimular isso. Tem que estimular isso. Por exemplo, acho que falta muito dos volantes. Acho que o Barbieri vai ter um trabalho danado para fazer com que esses volantes eles consigam ter um impacto maior na construção de jogo do Atlético. Mas eu tenho certeza que o Barbieri vai tentar. Isso para mim já é muito positivo. Isso para mim já é, assim, o papel de um treinador que eu espero à frente do Clube Atlético Paranaense. Então, para esse jogo, tudo que eu mais espero é que Zapelli e Luiz Fernando se encontrem nesses passes rápidos. Nesse jogo, tudo que eu espero é que Zapelli e Luiz Fernando consigam interagir. Tudo nesse jogo que eu espero é que, por exemplo, você tem o Luiz Fernando vindo um pouquinho mais para dentro, gerando uma confusão no Jamerson. Que você gera uma confusão tática ali, no sentido de, pô, o lateral persegue o ponta que veio meio para dentro e deixa o corredor para o nosso lateral explorar. Pode ser uma alternativa tática interessante. E que a gente tenha coragem de construir por dentro. Essas chances todas que a gente viu foi do Atlético construindo por dentro. Talvez o pior momento que o Atlético seja um momento ali de um Atlético jogando por dentro. Muito pelo contrário, quando o Atlético apela para o Juverim. Você tem jogadores que te permitem trabalhar mais perto do gol. Você tem jogadores que te permitem trabalhar mais perto de uma zona que leva perigo. Então que Bruno Zapelli e Luiz Fernando continuem se encontrando nessa entrada da área. Porque você tá a um passe de ruptura certo para chegar em condição de finalizar. Tô nervoso pra esse clássico, cara. E não pelo clássico em si, mas pelas consequências que uma não vitória hoje pode causar. O torcedor do Atlético, ele pode fazer o nível de cobrança aumentar muito. Isso aí ele tem total direito, mas ele pode fazer o nível de cobrança aumentar absurdamente. E eu não sei se é o momento pra gente ter esse nível de cobrança. Ah, mas o clube caiu e foi rebaixado. O ponto não é esse. O ponto é que um nível de cobrança no início do trabalho pode fazer com que a gente tenha os mesmos problemas da temporada passada. Que é principalmente essa troca subsequente de técnicos.